Cumprimento, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, mais uma vez estou aqui na presença do Senhor e quero compartilhar com os irmãos nesta noite da palavra de Deus. Nós iremos hoje tratar de um ponto sobre pecado ou tentação. Convido desde já a todos, você que me acompanha em sua casa, que abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, iremos ler do verso 1 ao verso 6, para que você possa estar acompanhando esta noite a narrativa da palavra de Deus. É bom que você tenha uma Bíblia, para que você possa entender que tudo que vai ser explanado nesta noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejáveis para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida nesta noite. Senhor, usa-me mais uma vez conforme a Tua palavra, e que eu venha, Senhor, que está aqui nesta noite, explanando, Senhor, este texto, e que nenhuma palavra, Senhor, venha sair da minha boca sendo de mim mesmo, mas que o Teu Santo Espírito me use conforme a Tua vontade, e que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Pois eu te peço isso e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o conselho que Deus, Ele deu para Adão e Eva, sua esposa. Nós vemos, irmãos, que Adão e Eva viviam no paraíso. Irmãos, paraíso é um lugar agradável. Paraíso é um lugar onde não tem sofrimento. Paraíso é um local onde o ser humano não tem falta de nada, e que o homem poderia usufruir de todas estas bênçãos que o Senhor entregou ao primeiro casal quando criou do pó da terra. Mas, meus amados irmãos, mas aí é onde vem
o tentador. E o que é que o tentador fez? Quando a pessoa é tentada, quando a pessoa quer desobedecer a palavra, uma ordem que Deus dá. Deus ele é conhecedor de tudo, Ele sabe o futuro, Ele sabe o hoje, Ele sabe o passado, sabe o porvir, porque Ele é Deus. E nós vemos, irmãos, que quando nós vemos Deus, muitas pessoas se perguntam, mas por que que Deus colocou lá essa árvore? Para que o homem comesse, para que o homem desejasse? Meus amados irmãos, é porque Deus, pelo seu grande poder que Ele tem, Ele quer que eu e você o sirvamos de livre e espontânea vontade. Ele não poderia colocar ali Adão, o casal, e enjaular, aprisionar. Não, Ele deu liberdade ao homem. Só que esta liberdade lhe causaria profundo sofrimento, tristeza e dor. Todo dia Deus está dando esta mesma oportunidade para que o homem venha escolher. Tem dois caminhos: ou o homem segue o caminho do bem, da vida e vida eterna, ou segue o caminho do mal para a maldição e morte eterna. Primeiro, o tentador. Deus não é o autor do pecado, nem tenta as pessoas para que peque. Esse é um trabalho do inimigo. Tiago fala isso. Tiago capítulo 1, no verso 13 e 14, diz assim Tiago: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Verso 14: porém, cada um é tentado pelo seu mau desejo, sendo esse iludido, é acorrentado. Deus não tenta ninguém. E como é que nós somos tentados? Os nossos desejos. Se o desejo for bom, amém. Mas se o desejo for para o mal, nós vemos que o primeiro homicídio está em Gênesis capítulo 4, quando Caim deseja matar o seu irmão Abel. Ele tinha uma escolha. O Senhor falou para ele, mas ele foi para o lado de assassinar o seu irmão. Nós temos escolha, irmãos. E nós vemos, irmãos, que este ser chamado Satanás, ele caiu em pecado antes da obra. Antes de Deus fazer o paraíso, o inimigo já tinha caído. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Originalmente, quando nós vemos que tudo que Deus criou, Ele disse: é bom, é bom, é bom, e eis que é muito bom. Tem uma novela aí que está passando, do Gênesis, logo no início diz que o inimigo já estava, e que o mal, quando Deus cria o homem, o inimigo se rebela contra Deus, por ele não ter o poder de atacar o Criador.
ele veio atacar aquilo que Deus fez mais de bom, que foi o casal, o homem e a mulher. Nós vemos que originalmente ele era bonito. Quem ele? O inimigo. Ele era bonito, era anjo, que se regozijava com a criação de Deus. O inimigo, antes de cair, o tentador, ele era um anjo de luz, e eles se alegravam com a criação de Deus. Nós vemos isso em Jó capítulo 38, verso 7. Olha o que diz: enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filho de Deus, tu era um que brandavam em júbilos. Mas, meus amados irmãos, ele pecou, o inimigo, e ele foi julgado por Deus, lançado por terra. Aquele que tenta, aquele que manipula o pensamento do homem, para que o homem venha desobedecer a Deus. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 17, Isaías faz uma ilustração e mostra como era o inimigo antes dele cair. Olha o que diz Isaías capítulo 14, verso 12: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Por que tu caíste? E ele diz: como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações com os pensamentos, induzindo o homem ao erro. Verso 13: afinal, tu costumava declarar em teu coração, e tu dizia: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas dos anjos, em cima das estrelas de Deus, e eu me estabelecerei nas montanhas, na assembleia, em ajuntamento, no ponto mais elevado, no alto norte do Monte Santo, ou Monte Sião. Verso 14, ele dizia mais: subirei mais alto, e mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Meus amados irmãos, o inimigo tinha este pensamento no seu coração. Quando ele foi lançado por terra, ele fez também com que o homem quisesse ser semelhante a Deus. Ele diz assim: olha, tu não morre não, mas no dia em que tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, abrirão os teus olhos e tu ficarás como o Altíssimo. Olha a proposta do diabo para o homem, para a mulher. Por que isso? Porque isso um dia esteve no seu coração. Ele diz: subirei mais alto que as nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E com essa atitude ele caiu. E com essa atitude também o homem que deu ouvido ao tentador também caiu. Olha o que diz no verso 15: contudo, das profundezas do Sheol, ou da morte, foste precipitado, foste no mundo do abismo. Os que te veem fitam os olhos em ti, te observam com toda a atenção, indagando, dizendo: porventura, este homem que fazia tremer as estrelas da terra, olha como ele está. Verso 17: que seduziu o mundo a um deserto, arrastou a sua cidade, e nunca mais permitiu que retornaste para a sua pátria, porque está prisioneiro. Meus amados irmãos, nós vemos que o inimigo, quando ele perdeu o seu poder e que ele foi lançado sobre a terra, o próprio Jesus, ele diz isso, falando para João, em Apocalipse capítulo 12,
diz que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, contra a antiga serpente. E Miguel e os seus anjos prevaleceram contra eles, e eles foram lançados do céu para a terra, para perturbar a humanidade. Nós vemos, irmãos, que o inimigo ele é muito sagaz. Quando ele diz: a serpente era um animal muito astuto, e disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Meus amados irmãos, o inimigo, ele é um ser, ele é um anjo, ele é um ser espiritual. Ele não sente fome, não sente sono. Por quê? Porque ele não tem um corpo. E ele conhece a Bíblia, a palavra de Deus, mais de qualquer teólogo ele conhece. E ele vai sempre usar a verdade distorcida. Ele disse para a mulher: foi assim que o Senhor disse: não comerás de toda a árvore. Olha aí, não foi isso que Deus disse. Deus disse para Adão e para a mulher: comereis de tudo que há no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como o inimigo ele pega a verdade distorcendo para uma mentira. Isso é o que devemos ter cuidado. Quando o crente não conhece a palavra de Deus, quando ele não examina, ele pode se tornar presa do inimigo. Mas por que, pastor? Ele usou a Bíblia para Jesus, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Mateus capítulo 4. Ele usou a Bíblia, usou o Salmo 91 para Jesus. Vamos mais. Nós vemos, irmãos, que, observe que Satanás veio a Eva na pele de uma serpente. Ele não tem um corpo físico. Então ele ali, usando a serpente, nós sabemos que o animal não fala, mas ele falou usando aquele animal. Observe que Satanás veio a Eva na pele de uma serpente, pois é mascarando, e não aparece para as pessoas com o seu caráter verdadeiro. Ele não aparece para as pessoas do jeito que ele é. Ele sempre vem desfigurado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que ele se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os santos. Lembre que ele não perdeu a sua formosura. Ele é mau, mas tem momento que ele se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os santos. Lá em Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó, nós vemos claramente que é como se fosse um concílio no céu. Os anjos subiram à presença de Deus, mas o inimigo subiu junto. Creio que nem os anjos conheceram, porque eles foram disfarçados, mas Deus reconheceu e disse assim: o que é que está fazendo aqui? De onde tu vem? Ele disse assim: eu venho de perambular pela terra, eu não tenho onde ficar, eu vivo na terra. E o que é que ele faz? Tentando as pessoas. E nós vemos, irmãos, que ele não aparece para as pessoas com seu caráter verdadeiro. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, ele vem na serpente, que engana. Nós vemos que o apóstolo Paulo alerta a igreja, ele alerta a igreja, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo fala,
orientando a igreja de Coríntios, capítulo 11, verso 3, olha o que ele diz, alertando a igreja de Coríntios: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. O apóstolo Paulo está falando isso, igreja. Não era para o ímpio. O apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Coríntios. Ele dizendo assim: olha, tenha cuidado, porque como a serpente enganou a Eva no jardim com a sua astúcia, ele também pode iludir a vossa mente, para que vocês venham se afastar da sincera devoção, do amor de Deus, andar em sinceridade, andar em santidade. O inimigo caiu, irmão do céu, ele desceu, caiu por terra, porque ele não queria viver uma vida em santidade, ele não queria estar subordinado à potente mão de Deus. Foi por isso que ele caiu, por causa da rebeldia, da arrogância. Ele é um ser maligno. E nós vemos, irmãos, que o próprio Jesus diz que ele é mentiroso, ele é homicida, ele é o pai da mentira. Por isso que muitos chamam Caim de filho do diabo, porque ele é homicida, assim também como Satanás, que o Senhor repreenda. E Jesus Cristo falando para os fariseus, quando eles rejeitaram a palavra de Deus, Jesus diz assim para eles: vós segui o pensamento do vosso pai, que é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, olha o que Jesus diz, falando sobre o inimigo. Aleluia. Vou ler o 43, para em seguida ler o 44. Porque vós não podeis entender a minha linguagem. Jesus está falando com os fariseus, com os intérpretes da lei, os religiosos. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso do 44. Vós pertencei ao vosso pai, que é o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que o próprio, pois ele é o pai da mentira. É a única paternidade que o diabo tem. Ele é o pai da mentira, ele é homicida. Como ele caiu do céu, veio tentar o ser humano na terra. Então, meus amados irmãos, primeiro, o tentador. E em segundo ponto, o que é que ele vai atacar? O alvo. E quem era o alvo? Vamos ver. Satanás mira na mente de Eva. O alvo era a mente humana. O alvo. Tem o tentador e tem o alvo. Vamos ler. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, verso 1 ao 3. Quisere eu me
suportais ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo. Apóstolo Paulo falando: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vós consagrei-me em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de nos apresentar a Ele como virgem pura. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corintos: olha, a igreja do Senhor é como uma virgem que se prepara para o seu noivo. E se a virgem não prestar atenção, não ter cuidado, ela pode adulterar. Que não venha guardar sua fidelidade para com o seu noivo. E o que era que a igreja de Corinto fazia? A igreja de Corinto veio do paganismo, cultuava os deuses do Olimpo. E o apóstolo Paulo sempre dizendo: olha, vocês foram comprados, vocês são a noiva, e eu tenho um grande ciúme de vós, porque essa é a vontade do Senhor, que um líder, um pastor, cuide do rebanho do Senhor, cuide da igreja do Senhor. A igreja, meus amados irmãos, não é o espaço geográfico, não é este recinto que nós estamos neste momento. A igreja são pessoas que foram compradas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Este é o cuidado. E o inimigo, ele tenta de várias formas. Verso 3: entretanto receio, porque assim como a serpente enganou Eva, vocês também venham a cair na tentação. Cuidado, igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o que aconteceu com Eva, olha o que aconteceu com Adão. Eles estavam no paraíso, usufruíam de tudo, mas o tentador veio, encontrou uma mente vazia, a cobiça. Aí nós vemos o que aconteceu. Por causa disso, nós, enquanto estivermos neste corpo, sofremos dores, frustrações, decepções, enfermidade, choro. Quantas pessoas ainda estão chorando pelos seus entes queridos, que esse vírus levou milhares e milhares de pessoas no mundo todo? O que é isso, pastor? Por causa do pecado, por causa do tentador, encontra o alvo, a mente do homem, porque ele não pode atacar Deus, mas ele ataca os seres humanos. E se nós não tiver cuidado, correremos risco, assim como Eva, acontecer a mesma coisa, que o Senhor o repreenda. Então, meus amados irmãos, Satanás, ele mira a mente de Eva. O apóstolo Paulo, ele orientando a Timóteo, ele fala, diz assim: Timóteo, ensina como a igreja deve se comportar. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, esse verso aqui, muitas mulheres não gostam, mas é porque diz assim: isso aí é um lado machista, mas não é, irmãos, isso é cuidado. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 2, no verso 9: semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modestia e descrição, não com tranças, nem com ouro, nem com pérola, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência. Não permito que a mulher ensine, que exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio. Meus amados irmãos, nós vimos no verso 3, diz: porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher.
que foi enganada e caiu em transgressões. O apóstolo Paulo está querendo dizer que ele não está diminuindo a mulher. Ele não quer que a mulher realmente venha a ser escrava do homem. Não é isso, irmão. Isso aqui é em outro contexto. Mas que as mulheres santas devem ter o cuidado, o seu procedimento, como se comportar. Qual foi o comportamento de Eva? Por que Eva, antes de cometer o erro, por que ela não foi conversar com o seu esposo Adão? Muitas mulheres cometem erro porque às vezes faz as coisas à oculta, e quando o marido descobre, gera uma contenda. Às vezes a mulher estoura o cartão de crédito, vai no shopping, compra. Aí quem paga a conta é os homens. Não todas, né? Tem muitas mulheres que são dependentes, trabalham, têm o seu trabalho, glória a Deus. Mas, irmão, num relacionamento é muito bom quando se tem diálogo. Lembrando, quando o homem é só, ele diz, eu vou. Quando a mulher é solteira, diz assim, eu vou. Mas quando se casa, são os dois em uma só carne. Agora os dois têm que decidir junto. Agora nós vamos, agora nós iremos, nós vamos fazer isso. Muitos relacionamentos hoje acabam por causa disso, falta de diálogo. Isso que faltou em Adão e Eva. E nós vemos a mente do homem é uma parte em seu ser que foi criado à imagem de Deus. A mente do homem é uma parte do seu ser que foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus, assim, o que, pastor? Porque o homem é capaz, o homem é inteligente. Quando eu digo homem, homem e mulher, Deus, ele colocou a sabedoria, Deus deu a sabedoria ao homem. Imagine o primeiro casal, o primeiro homem que Deus criou. Ele deu a todos os seres vivos, a todos os animais, foi Ele que nominou todos eles. Então Deus deu sabedoria a Adão, como também passou a todos os homens. Colossenses capítulo 3, olha o que diz, 3:9, aleluia. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem nos criou? Deus. Mas quando o homem escuta a voz do inimigo, que ele se afasta de Deus, mas o apóstolo, ele diz aqui, eu quero, irmãos, que vocês se revistam todo dia de um novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Satanás ataca a Deus, quando ataca a mente humana. Satanás usa de mentiras, porque ele é o pai da mentira. Quando o inimigo, ele encontra uma mente vazia, ele vai começar a colocar dúvida, para que o homem ou a mulher venha duvidar da palavra de Deus. E nós vemos que a tentação, vem o tentador, o alvo que é a mente,
Terceiro, as táticas, como ele vai agir. Vamos ver? Satanás não pode vencer se a mente se apegar à verdade de Deus. Mas se a mente duvida da palavra de Deus, ele abre espaço para que as mentiras do demônio se instalem. Vou ler novamente. Satanás não pode vencer se a mente se apegar à verdade de Deus. Quando o crente não tem dúvida, quando o crente entende a palavra de Deus, diz assim: esta é verdade, isso é verdade, eu creio, não há dúvida do meu coração e nem na minha mente. Mas quando o crente, quando a pessoa duvida, diz: será que é assim mesmo? Será que foi isso assim mesmo? Mas será que foi criado assim mesmo? Aí o inimigo vai entrar, diz assim: não foi assim. Aí ele vem com as suas mentiras. Satanás questiona a palavra de Deus. Veja no verso 11, verso 1. E disse: mas Satanás usa a serpente, todos os animais selvagens, e diz assim: foi assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore. Olha aí, ele questiona a palavra. Ele vai colocar algo que não tem na palavra. Meus amados irmãos, tenham muito cuidado, porque hoje muitas igrejas, muitos pastores estão também acrescentando na palavra de Deus aquilo que não tem. E as verdades que tem, eles estão tirando, porque eles estão usando a palavra de Deus em benefício próprio. Eu não vou citar nomes, mas as pessoas, muitos que me assistem neste momento, são conhecedores. Tem na internet, no YouTube, na televisão, homens usando a palavra de Deus, distorcendo ela, a mesma coisa que fez Satanás para com Eva. Como é que o inimigo ele vai pegar o crente? Como é que o inimigo ele vai pegar o servo de Deus? Usando a palavra. E se o crente não entender a palavra, se ele não guardar a palavra de Deus no coração, na sua mente, ele se torna alvo fácil. Devemos ter cuidado, igreja. Satanás questiona a palavra de Deus no verso 1. Ele nega a palavra de Deus no verso 4. Olha o que ele diz no verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele disse para a mulher: olha, se tu comer não vai acontecer nada. Deus está mentindo. Não é isso? Olha o que diz. Ele nega a palavra de Deus, depois substitui por suas próprias mentiras. Ele nega a palavra de Deus e vai substituir, ele vai acrescentar coisa que não tem. Irmão, tenha cuidado. A Bíblia está nos ensinando. Olha o que ele diz no verso 5. Ele vai colocar suas verdades dentro da palavra de Deus para enganar. Foi isso que ele fez com Eva. Olha o que diz no verso 5. Não morre não, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus não disse isso para Adão, nem disse isso para Eva. Nós vemos aqui que o inimigo, ele investe, ele nega a palavra de Deus no verso 4 e no verso 5, ele acrescenta as suas palavras. Meus amados irmãos, como tem pessoas hoje fazendo isso com a palavra de Deus. Quando eu vejo isso, eu fico revoltado,
Pessoas que estão usando, distorcendo a palavra de Deus em benefício próprio, para enriquecer e encher os seus bolsos. Mas digo para a igreja, e você que me assiste em casa, estas pessoas não ficarão impunes, assim como Satanás serão jogadas no inferno, e ali haverá choro e ranger de dente. Olha, irmãos, como é sério. E é o que diz mais. Lembrando que o motivo de sua queda foi querer ser semelhante ao Altíssimo, onde eu li para os irmãos em Isaías capítulo 14, verso 14. Agora ele usa a mesma tática para com a mulher. Ele diz assim: como eu caí, eu também não quero que o homem seja feliz, coisa nenhuma. Imagine, irmãos, ali Adão e Eva, aquele lar, aquela família em harmonia, na presença de Deus, em comunhão com Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, lá no finalzinho, quando Adão ele peca, e ali nós vemos que quando Deus vem para conversar com Adão, Adão se esconde da presença de Deus, porque ele notou que estava nu. Meus amados irmãos, todo dia Deus conversava com Adão, e todo dia Deus ele conversa comigo. E se você também abrir a tua mente, Deus falará contigo, como está falando nesta noite, através de sua santa palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Entenda a palavra do Senhor, para que você não venha ser alvo fácil, como Eva fez e caiu e perdeu o paraíso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora ele usa a mesma tática para com a mulher. Século mais tarde ele usou o mesmo argumento com Cristo. Mateus capítulo 4, verso 8. Meus amados irmãos, e o que aconteceu depois de tudo isso? Aí, irmãos, vocês conhecem a história. Veio a tragédia. Que tragédia, pastor? Veio a dor e o sofrimento. Por que o inimigo não diz assim: olha, Eva, realmente no dia que tu comeu, eu sei que tu está desejando, eu sei que a árvore é gostosa, mas é o seguinte, se tu quiser comer, ela é boa, eu já provei, que é a desobediência. Se tu comer dela, é o seguinte, ó, tu vai gerar filhos com dores. Está vendo esse paraíso aqui? Sim, vai nascer espinhos. Está vendo isso aqui, o solo, onde foi que tu foi gerado, tu e o teu esposo? Sim, tu vai morrer, vai voltar para o pó da terra. O filho que tu gerar, os dois filhos, um vai matar o outro. Mas ele é o pai da mentira, ele não vai falar a verdade. Esse é o engano. E não devia, irmãos, Eva não devia ter dado lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Ela devia ter se apegado à palavra de Deus. Ela negligenciou a palavra e acrescentou, disse: nem tocarás. O Senhor não disse nada para ela. Ela também acrescentou a palavra de Deus. No verso 3, olha o que diz: mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás e nem tocareis. Deus não falou para Adão nem para Eva que não podia tocar. Eva acrescentou a palavra de Deus como Satanás. Ela poderia ter guardado a palavra do Senhor para não pecar. É o que o salmista diz no Salmo 119: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Mas ela negligenciou a palavra e acrescentou, disse: nem tocareis. Deus não disse isso. Deus disse assim: certamente morrereis. Ela substituiu certamente morrereis, e ela colocou dela mesma: não tocareis. Olha o que as pessoas estão fazendo. Assim como Eva, assim como o diabo, muitas pessoas hoje também estão fazendo isso com a palavra de Deus.
Verso 6. Vemos a tragédia sendo consumada. A ação da cobiça da carne é boa para se comer, aos olhos é agradável, da vaidade é desejáveis. Olha o que diz: a ação da cobiça da carne é boa para se comer, dos olhos. Tiago diz: vocês, quando estiverem sendo tentados, não digam que estão sendo tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. Vocês estão tentados pelas suas concupiscências, por aquilo que vocês veem e têm um desejo. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva viu no verso 6, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e comeu, e veio a morte espiritual. Adão não podia mais ver Deus, porque Deus não pode habitar com o pecado. Foi expulso de sua casa e foi lavrar a terra, comer do seu próprio suor, até que descesse à sepultura, de onde ele veio, descer ao pó. Mas, meus amados irmãos, em 1 João, nós vemos o que João fala. 1 João, para encerrar, 1 João capítulo 2, verso 15 e verso 17. Não ameis o mundo, nem o que existe no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aonde está o teu amor? Você tem amado a Deus, as coisas de Deus, ou está amando ao mundo, como Eva fez? Continuando. Pois tudo que há no mundo, que os nossos olhos contemplam, são as paixões da carne, da cobiça aos olhos e a ostentação dos bens. Isso não provém de Deus, mas provém do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E digo para os irmãos, não eu, mas a palavra, porque todas as coisas desejáveis deste mundo um dia deixará de existir. Mas João, ele diz no verso 17: ora, o mundo passa, assim como a sua concupiscência. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, permanece para sempre. Glória a Deus. E esta palavra, meus amados irmãos, se cumpriu em Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. Todo aquele que faz a vontade do Senhor, que não ama as paixões, as cobiças do mundo, não encerra aqui, tem continuidade na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil pecar sozinho. É difícil pecar sozinho. Eva pecou, mas levou o esposo junto. O diabo pecou contra Deus e veio atacar a Eva. Eva ataca o seu esposo. Meus amados irmãos, o pecado é como uma lepra que se espalha, é como um câncer que se espalha e contamina toda a humanidade. Devemos ter cuidado com isso. E o pecado foi compartilhado com Adão. Para encerrar, eu quero ler o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2.
Verso 14. Olha o que diz: mas Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu nas transgressões. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filho, desde que permaneça na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Por que Deus não amaldiçoa o homem? Deus amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa a terra, mas Deus não amaldiçoa o homem. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Quando o homem caiu, ele já providenciou a salvação. Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha o que ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava falando de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo nasceu da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E aonde fez isso? Na cruz. A serpente morde seu calcanhar quando ele está preso na cruz. Mas ele venceu a serpente, pisou a cabeça da serpente quando ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus, para a nossa justificação. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus.